Fala, galera do Odatec, tudo bem com vocês? Eu sou Carla Soatman, professora de língua portuguesa, e hoje nós vamos pegar uma onda no descritor que pede que você estabeleça relações lógico-discursivas. O que é isso, professora? Vem comigo nessa onda! O descritor diz o seguinte: estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções, advérbios, etc. Gente, relações lógico-discursivas é o que você precisa saber para acertar questões a respeito desse descritor, ok? E o que são as relações lógico-discursivas? Nada mais é do que as ligações entre as partes do texto. Elas ajudam o texto a fazer sentido. Eu quero dizer que todo texto ele precisa se conectar, as partes precisam se conectar de forma lógica. Discursiva quer dizer discurso, texto, e lógico quer tá falando da relação lógica entre as partes. Okay? Então, imagine que o texto é um grande quebra-cabeça e que as frases, elas são as peças desse quebra-cabeça. A gente precisa conectar frase com frase de uma forma lógica, período com período, parágrafo com parágrafo, de uma forma lógica, para que no final o texto por completo faça sentido, ok? Isso é relações lógico-discursivas. E como o autor faz isso? Usando palavras que ligam uma ideia à outra. O que a gente mais encontra fazendo essa ligação entre as partes é a conjunção. O mas, porque, embora, então, enquanto, todavia. Todas essas palavrinhas, elas são chamadas de conjunções justamente porque ela junta, conjunção. Ela tem a função de juntar partes. A gente também encontra advérbios e expressões. Por isso, no entanto, logo, além disso, ali, agora, ontem. Todas essas palavras, advérbios, conjunções, estão ali para estabelecer um sentido, ok? Entre as partes. Senão o texto fica sem lógica. Isso é o que não pode acontecer de jeito nenhum. O texto, para ser texto, ele precisa estabelecer sentido, ele precisa ter uma lógica, ok? Então, essas palavras estabelecem sentido, como eu falei, que pode ser de tempo, oposição, causa, consequência, adição. São muitos sentidos que as palavras podem estabelecer na nossa língua portuguesa. Eu não poderia estar falando de todos os sentidos aqui. O importante é você saber que a partir da leitura é que você vai compreender qual é o sentido estabelecido entre as frases, ou entre os parágrafos, ou entre os períodos, ok? Então, vamos ao texto? Vamos ler o texto e responder a questão. Todo acontecimento da cidade, da casa do vizinho, meu avô escrevia nas paredes. Quem casou, quem morreu, fugiu, caiu, matou, traiu, comprou, juntou, chegou, partiu. Coisas simples como a agulha perdida no buraco do assoalho, ele escrevia. A história do açúcar sumido durante a guerra estava anotada. Eu não sabia porque os soldados tinham tanta coisa a adoçar. E a casa de corredor comprido ia ficando bordada, estampada, de cima a baixo. As paredes eram o caderno do meu avô. Cada quarto, cada sala, cada cômodo, uma página. Conversa mais indecente, ele escrevia bem no alto. Era preciso ser grande para ler, ou aproveitar quando não tinha ninguém em casa. Enquanto ele escrevia, eu inventava histórias sobre cada pedaço da parede. A casa do meu avô foi meu primeiro livro. Apreciava meu avô e sua maneira de não deixar as palavras se perderem. Então, vamos lá. Questão. O uso da palavra enquanto no segundo parágrafo estabelece a seguinte relação com o primeiro parágrafo. Então, perceba, a gente tem duas partes do texto. Primeiro e segundo parágrafo. E a relação estabelecida entre os parágrafos está na palavra enquanto, nessa conjunção, enquanto.
Então, enquanto diz o quê? Estabelece o sentido de simultaneidade entre as ações do avô e os pensamentos do menino, comparação entre os pensamentos do avô e os do menino, atemporalidade nas ações e pensamentos dos personagens, ou contradição nos aspectos específicos entre avô e neto. Gente, precisamos entender o que é simultâneo, o que é comparação, o que é atemporalidade e contradição. A resposta correta dessa questão é a letra A, simultaneidade. E uma coisa simultânea é que acontece ao mesmo tempo. Enquanto o avô escrevia, colava nas paredes, o menino inventava histórias. Então, são ações que acontecem no mesmo tempo, de forma simultânea. Comparação é quando a gente pega um elemento e compara, tá? Um com o outro. Atemporalidade. Toda vez que a gente encontrar esse A, é uma negação. Atemporalidade. Está negando o tempo. E isso não existe, tá, pessoal? A gente não tem uma atemporalidade na escrita. A gente tem uma temporalidade. A gente tem tempo na escrita. E contradição são coisas opostas, tá? A gente geralmente coloca ideias contrárias às outras para indicar contradição. Nesse caso, perfeitamente, é a letra A, simultaneidade entre as ações. Beleza? Então, continue treinando questões sobre esse descritor. É só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na tela e se jogar. Beleza? Tchau, tchau, gente. Até a próxima!